Paz, graça e bem a todos, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Fé para a vida real. A vida manifesta de Deus na vida de vocês. A vida de vocês sendo a vida de Deus. Chegamos então na última mensagem da primeira série do ano, chamada Vida Manifesta. O ano de 2026 é um ano para a vida real. É um ano em que Jesus quer se manifestar nas nossas vidas de forma real. Jesus quer que a nossa fé, ela transcenda as quatro paredes e toque a vida do nosso próximo. Por isso que nós estamos tão preocupados na igreja não dar próximos passos. Por isso que estamos tão preocupados com a arrecadação de fevereiro, segundo os nossos relatórios, ser uma arrecadação financeira baixa. Porque isso mostra que os crentes não estão exercendo a sua fé para a vida real. E crentes fervorosos contribuem. Crentes fervorosos querem participar. Logo, o meu papel como pastor, ao pregar a palavra de Deus, é desafiar a igreja para um nível maior de comprometimento com a igreja. Não, com Jesus, com a fé que dizemos que professamos. Todos nós dizemos que servimos a Deus. O problema é que muitos de nós dizemos que servimos a Deus e queremos dizer nós mesmos como é que Deus quer ser servido. E nós inventamos moda quanto ao servir a Deus, quando Deus nunca disse que queria ser adorado dessa forma. Queremos adorar a Deus do nosso jeito e queremos estabelecer a nossa própria religião. Então hoje nós iremos falar sobre uma vida além dos arrepios. A vida além dos arrepios, substituindo as muletas pelas disciplinas espirituais. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. A frase com a qual começa o dia de hoje é a seguinte: viver de experiência em experiência é tentar respirar adrenalina em vez de oxigênio. Tem pessoas que estão na igreja, estão tentando respirar adrenalina. Vivem a sua vida cristã com base em dopamina, com base em experiências e sensações. O ano da vida, no entanto, não é sobre a próxima experiência, é sobre o próximo passo de obediência. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu fico extremamente incomodado com isso. Tenho tentado denunciar isso quando tenho a oportunidade. Cristãos vivendo de sensação em sensação. Crentes vivendo de experiência em experiência. Tentando respirar adrenalina em vez de oxigênio. E tentando viver a sua vida de experiência em experiência em vez de próximos passos de obediência. Quando você vai ali no balcão dos próximos passos, ao final da celebração, você vai dar um passo de obediência, porque você está ouvindo um chamado de Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Primeiro Samuel 22, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 22, de 1 a 5. Davi fugiu de Gate. O que era Gate? Gate era uma cidade importante dos filisteus. Davi estava na corte dessa cidade e estava vivendo bem. Mas ele foge de Gate e se esconde na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei, no caso o rei de Moabe: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo em que Davi ficou na fortaleza. Versículo 5. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá.
Então Davi foi para o bosque de Herete. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça e peça que o Senhor te visite nesse momento com uma revelação da sua palavra. Senhor Deus, que as palavras de nossa boca e o meditar de nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso Redentor. Não te detenhas de fazer uma grande, poderosa obra na vida da tua igreja e do teu povo. Crendo que estamos orando segundo a tua vontade, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós vivemos hoje a religião do entretenimento. Alguns pesquisadores, como Eugênio Butti, fizeram uma pesquisa em 2024, junto com Eugênio Butti, que é um sociólogo, que ele não é cristão, é um sociólogo secular, e ele fez uma pesquisa apontando como as igrejas deixaram de pregar a palavra e começaram a fabricar uma narrativa, começaram a criar uma história para vender entretenimento para pessoas vulneráveis, pessoas desesperadas e pessoas com pouca instrução. E eles transformaram os fiéis em uma plateia fanática que não pensa, apenas consome. Esse é um estudo de 2024. No entanto, esse estudo apenas atesta, apenas confirma aquilo que os nossos próprios olhos já viram. Isso é tão verdade que aqui no Brasil, no âmbito legislativo, a Câmara dos Deputados está debatendo uma lei contra o charlatanismo religioso. Por quê? Porque existem muitos picaretas dentro da igreja, usando a palavra de Deus para enganar pessoas vulneráveis, pessoas pobres e pessoas sem instrução. Então existem leis contra o charlatanismo religioso, porque as pessoas estão sendo enganadas segundo aquilo que se é debatido. As pessoas usam a palavra de Deus, como diz Eugênio Butti, para fabricar uma história e vender entretenimento, transformando fiéis em uma plateia fanática que não pensa, apenas consome. Consome o quê? Consome a porcaria ungida, consome a areia do Mar Morto, consome o óleo de Arão e o óleo de Moisés, compram... Outro dia o Valdomiro Santiago estava vendendo um feijão para curar Covid por R$5.000. Você tem água em cima da televisão e você tem todo tipo de muletas. Lembra do título da mensagem? A vida além do arrepio, substituindo as muletas pela disciplina. E o que acontece? Essas pessoas são enganadas e as pessoas estão olhando com um olhar crítico sobre isso, criando leis para coibir o charlatanismo dentro da igreja, a picaretagem, o estelionato religioso dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas estão sendo enganadas. Mas será que a culpa é só dos líderes mesmo? Será que as pessoas que vão para essas igrejas também não têm culpa? Essas pessoas, meus irmãos, elas estão que nem os homens de Davi. Olha o que a palavra de Deus diz sobre os homens de Davi. As pessoas começaram a chegar para Davi, eram pessoas aflitas, eram pessoas endividadas e eram pessoas descontentes. Exatamente o tipo de pessoa que vai para essas igrejas ser enganado. São pessoas descontentes, são pessoas endividadas e elas querem que Deus resolva o problema financeiro delas, é isso? Não é isso ou não? É ou não é verdade? Elas vão para a igreja para que Deus resolva o problema financeiro delas e elas estão descontentes. Muitas vezes elas estão descontentes com outras igrejas e elas estão pulando de igreja em busca da próxima conferência, em busca da próxima experiência, para que na próxima experiência aí sim vai dar certo. Então, nós vivemos uma religião do entretenimento, com pessoas sendo exploradas, com uma narrativa artificial sendo vendida e com pessoas enganando outras e outras achando que estão se aproveitando de outras pessoas. Esse é o cenário que nós temos. Além disso, nós temos o vício em novidade. Pastores e líderes notam que igrejas focadas apenas em eventos e novidades tendem a ficar vazias em dias normais de culto. Então as pessoas não querem vir para o culto de domingo, que é um culto normal. O culto de domingo é
mandamento que deveria ser uma rotina para o povo de Deus. Só que eles não vêm no culto normal, onde o seu pastor está pregando, domingo após domingo, a palavra da verdade. Eles querem que uma pessoa de fora, ou um preletor convidado, ou um pregador celebridade, ou um pregador da rede social venha na igreja, para que aí sim ele vá receber do homem de Deus. Porque se ele receber do pastor dele, ele não vai receber absolutamente nada. Então as igrejas tendem a ficar vazias. Essas igrejas que se comportam assim, se você não tiver a próxima novidade, se você não tiver o próximo avivalista, se você não tiver a próxima programação, as pessoas simplesmente não aparecem na casa de Deus. As pessoas, meus irmãos, elas estão apaixonadas pela sensação, mas elas não conhecem a Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo, digam amém. Tem uma banda que eu gosto muito, chamada The 1975. É assim que é o nome da banda. Essa banda é muito boa. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a música dessa banda foi justamente uma frase dentro de uma letra da música deles. Eles não são uma banda cristã, né? Mas eles falaram uma coisa muito interessante, que é assim. Em uma das músicas que eles estão falando, ele diz a história da música aqui. O rapaz, ele vai ali num evento e ele vê o evento é muito bonito, e ele vê a decoração do evento, ele vê as luzes do evento, ele fica encantado, e aí ele vê as pessoas que estão no evento, é um evento extremamente bem frequentado, pessoas da high society, pessoas perfumadas, pessoas usando as suas melhores roupas, e aí em determinado momento, a letra da música diz: não se apaixone pelo momento, e ache que se apaixonou pela garota. Quantos de vocês já passaram por isso? Você acha que você gostou de alguém, mas você gostou do ambiente onde você encontrou essa pessoa. Você não gostou dela. E tem muitas pessoas... Então, eu amei essa frase, porque ele diz assim: não se apaixone pelo momento e ache que se apaixonou pela garota. Você não se apaixonou pela garota, você se apaixonou pelo encontro, você se apaixonou pelas luzes, você se apaixonou pelo ambiente. E é isso que está acontecendo na igreja. As pessoas não estão se apaixonando por Jesus, as pessoas estão se apaixonando pelo momento. As pessoas estão se apaixonando pela fumaça, as pessoas estão se apaixonando pelas músicas, as pessoas estão se apaixonando pela experiência sensorial. E muitos chamam de avivamento aquilo que é apenas sensação. Muitos estão chamando de avivamento aquilo que é apenas sensação. Queridos, Deus está nos chamando nessa noite, sabe para quê? Para nós abandonarmos as muletas das experiências. Experiências não vão segurar você no dia mau. As muletas da sensação, elas não vão ajudar você no dia que você mais precisar. Deus não está na confusão e no barulho. Deus não está na sensação. Muitos chamam de avivamento, mas é apenas uma sensação. Muitos jovens foram para o Descende. Alguns de vocês já ouviram falar. Particularmente, eu não tenho nada contra o Descende. Inclusive, eu gosto da ideia. É um dia para você se arrepender. Basicamente, você só canta, ora, se arrepende e toma passos em direção à missão. Adoção, missões transculturais, missões globais, não tenho nada contra. Mas existem muitos cantores famosos que vão tocar nessa festa. Existem muitos pregadores midiáticos que vão pregar nesse evento. Será que essas pessoas, e aqui eu não estou colocando, eu não estou colocando dúvida na motivação de ninguém, eu só faço uma pergunta. Se eu fosse para esse evento, qual seria a minha real motivação? Será que eu vou me arrepender? Será que eu realmente quero me arrepender? Será que eu quero Jesus ou eu quero o momento? Será que eu vou me apaixonar pelo momento ou eu vou me apaixonar por Jesus? Pegando a paráfrase da música da banda. Don't fall in love with the moment and think you are in love with that girl. Não se apaixone pelo momento e ache que você está apaixonado pela garota. Não venha para a igreja e se apaixone pela experiência e pela comunidade que nós temos aqui e ache que isso te faz um discípulo de Jesus. Você não tem esse direito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Duas coisas iremos ver na mensagem de hoje. Primeiro, o problema da fé baseada em sentimento.
quando a experiência substitui a suficiência de Cristo. Em segundo lugar, o sistema operacional da graça, disciplinas como meio de graça. Para resumir, o que eu vou falar hoje é: você tem que parar de querer que outras pessoas validem a sua fé. Você tem que parar de pedir para o pastor orar por você, como se a oração do pastor fosse resolver o seu problema. Você tem que parar de pedir para as pessoas ungirem a sua casa, ou que a outra pessoa seja crente por você, porque no fim das contas o que vai fazer a diferença na sua vida são as disciplinas espirituais. Você vivendo as disciplinas espirituais todos os dias. Eu vou provar para você. Então, em primeiro lugar, o problema da fé baseada em sentimento. Quando a experiência substitui a suficiência de Cristo. Vamos ler o versículo 1 mais uma vez. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Queridos, vamos dar um contexto para esse versículo. Deus havia dado uma promessa para Davi, sim ou não? Deus havia dado uma promessa para Davi. Davi, você vai ser rei de Israel. Eu te levantei para que você seja rei de Israel. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. O que aconteceu então? Davi começou a fugir por causa das dificuldades. As dificuldades começaram a aparecer para Davi, ele começou a simplesmente fugir, até certo ponto em que ele normalizou a ideia de não mais se tornar rei e viver como um apêndice na corte de Gate, que é justamente essa cidade onde ele estava. Ele estava escondido em Gate, fugindo de Saul, que o perseguia. Davi então abandona a promessa de Deus para viver na corte de outro reino. E ele diz: Deus provavelmente não vai mais me transformar em rei de Israel, porque Saul quer me matar. Saul é muito mais forte do que eu. O exército de Israel é o exército de Saul. O inimigo que eu tenho hoje é Saul, e ele é muito mais forte do que qualquer resistência que eu possa oferecer, e ele vai acabar com a minha raça. Logo, é melhor eu ser rei na série B do que ralé na série A. Foi isso que Davi pensou. E ele começou a fugir. Davi começou a se aventurar. Davi foi para o deserto. Davi começou a pular de galho em galho, e até que ele achou uma utilidade na corte de Gate, que era o reino pagão dos filisteus, e um reino inimigo. Ou seja, Davi estava tão fora de si, ele desacreditou tanto e se desanimou tanto das promessas de Deus, que começou a se aliar com o reino rival, que era o reino dos filisteus, que tinha como capital a cidade de Gate. Então Davi foi para Gate se esconder com o rei Aquis, que era o rei de Gate. E o rei Aquis disse assim: olha, tu é de muita serventia, fica aqui na corte. Mas aí às vezes Deus tem que dar um empurrãozinho, e ele mobiliza a corte do rei Aquis para dizer: olha, Davi não é confiável. Vai que na hora da batalha ele se vira contra ti e te ataca e destrua o teu reino. Então manda ele embora. Deus usou essa situação para manter Davi de volta no seu propósito, mesmo que no meio da dificuldade. E muitos de nós, muitas vezes, meus irmãos, estamos pulando de galho em galho. Nós estamos esquecendo da promessa que Deus deu para nós. Nós estamos indo para território inimigo, achando que lá nós teremos uma oportunidade melhor, quando Deus nunca nos autorizou a sairmos do nosso caminho. E foi isso que Davi fez. E aqui diz o texto: Davi fugiu de Gate. Por quê? Porque Deus movimentou a elite dos filisteus para dizer: olha, expulsa esse Davi, porque esse Davi não é confiável. E foi isso que aconteceu. E quando Davi sai, ele vai se esconder aonde? Em Adulão, que é uma caverna, a caverna de Adulão. E quando souberam disso, seus irmãos, parentes foram encontrá-lo ali. O drama, meus irmãos, se inicia quando Davi se retira de Gate e foge para uma caverna de Adulão. Adulão, em hebraico, é um refúgio, mas teologicamente representa a suspensão de toda validação externa. Davi não tinha mais nada a não ser Adulão. Davi não tinha mais a corte do rei Aquis. Davi não tinha mais a corte de Gate. Davi não tinha mais o prestígio de Israel. Davi só tinha um deserto e uma caverna. Davi sai do palácio, que é Gate. Antes ele já havia estado no palácio em Israel. Ele sai de um ambiente de alta recompensa e alto estímulo.
e vai para um deserto e uma caverna. Quem mandou ele para lá? Foi o diabo? Não, irmãos, Deus mandou ele para lá. Deus mandou ele para um deserto e Deus mandou ele para uma caverna. Por quê? Porque ele precisava ir para lá. O plano de Deus só iria se concretizar na vida de Davi se ele passasse por essas etapas necessárias. Davi queria ficar nas cortes. Davi queria a próxima conferência. Davi queria o próximo estímulo de dopamina. Mas Deus queria que ele ficasse no deserto e na caverna. Queridos, é aqui que o cristianismo de sensações morre. É aqui que o cristianismo focado em euforia acaba. Olha para a nossa igreja. Outro dia eu falei para o Ministério de Louvor, estava conversando sobre isso. Olha, as pessoas que vêm para a nossa igreja, elas não querem entretenimento. Elas querem uma palavra de Deus. Elas querem uma palavra do Senhor. Elas querem algo da parte de Deus que mude a sua vida. Elas querem unção. Elas querem o Espírito de Deus. Elas querem o fogo do Espírito, a glória de Deus. É isso que elas querem. Se elas quiserem entretenimento, é muito melhor ir para o show da Ivete Sangalo, que foi na semana passada, né? Vai para o show da Ivete Sangalo, lá tem um entretenimento muito melhor. As pessoas que estão na presença de Deus, as pessoas que vêm para a casa de Deus, não estão em busca de recompensa e estímulo. Elas estão em busca de um lugar onde elas possam ouvir a voz de Deus. Amém? Então, queridos, se nós tirássemos essa iluminação, preste atenção nisso. Essa talvez é a mensagem mais importante da série. Se a gente tirasse a projeção, o som alto, se a gente tirasse aqui, né, as músicas, o que sobraria da nossa fé? Se a gente tirasse a sonoridade, a retórica de impacto, se a gente tirasse a experiência da igreja, o que restaria da nossa vida com Deus, além do silêncio? E é nesse cenário de privação, onde Davi está num deserto, numa caverna, que nós lemos o seguinte, versículo 2, leia junto comigo. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou então se tornando líder de cerca de 400 homens. Esses homens, irmãos, são um retrato daquilo que a Bíblia chama de coceira nos ouvidos. Essas pessoas estão aflitas, endividadas e descontentes. Para onde elas vão? Atrás de Davi, porque elas acham que Davi tem algo a oferecer para elas. Muitas pessoas estão aqui em São Luís do Maranhão atrás de igrejas, porque elas acham que a igreja e que o pastor tem algo a oferecer para elas. Elas não estão em busca de Deus, elas não estão em busca de uma palavra, elas estão em busca de uma experiência, elas estão em busca de uma sensação. Vamos ler juntos então? Eu acho que eu nem botei aqui. Eu não botei. Eu botei 1 Timóteo aí? Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Essas pessoas não querem Deus, elas estão na igreja, elas estão buscando experiências espirituais para algo que supra a necessidade delas. Elas não se importam com a glória de Deus, elas não se importam com a vontade de Deus, elas não se importam com alegrar o Espírito Santo. Tudo que elas se importam é o bem-estar delas próprias. Quem foram esses homens? Esses homens que foram atrás de Davi, eles eram viciados em buscar mestres que validassem seus desejos imediatos, em vez de confrontar o seu caráter. Eles vão até Davi, e olha o que o texto diz, elas estão aflitas, endividadas e descontentes. A pior coisa do mundo, eu te digo como pastor, é você pastorear pessoas descontentes, pessoas que não têm contentamento. Essa é a ideia. Pessoas que não têm contentamento, pessoas que estão o tempo todo reclamando. É a coisa mais frustrante que existe para uma liderança, você liderar pessoas descontentes. Além disso, endividadas. Tem pessoas que estão endividadas que vão buscar Deus para que Deus resolva a situação financeira delas? Sim ou não? É claro que existe. É claro que existe. A neurociência explica isso. A neurociência fala
de estímulos que acontecem em igrejas como essa, que tem recompensas de dopamina iguais a drogas e jogos. As pessoas se sentem bem porque elas têm uma carga química no seu cérebro. Elas não estão buscando Deus, elas estão buscando a sensação, a próxima sensação. Viver de conferência em conferência é como tentar respirar adrenalina em vez de respirar oxigênio. É por isso que as pessoas correm atrás da areia de Israel, feijão ungido que cura Covid, copo de água ungido em cima da televisão. É por isso que as pessoas elas correm atrás do homem de Deus, porque o homem de Deus vai dar aquela profecia, e aquela profecia daquele homem de Deus vai transformar a minha vida. Essas pessoas não estão em busca de Deus, elas estão em busca de algo que supra as suas necessidades egoístas. Esse é o problema das igrejas hoje. Esse é o problema dos crentes hoje. Outro dia, eu sempre digo essa história, eu nunca esqueço dessa história, e eu nunca vou deixar vocês esquecerem. Outro dia teve a inauguração de uma igreja aqui em São Luís, e aí o cara disse, eu vou naquela igreja porque lá tem as melhores mulheres. É isso que as pessoas estão indo buscar na igreja. As melhores mulheres. Queridos, o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje? Primeiro, abandone os amuletos. Amém? Uns são, uns sons, outros não, né? Unções de objeto, confissão positiva, eu declaro, eu determino. Meu irmão, você não determina nada. Você não declara nada. Você não tem poder de criar nada. O único ser em todo o universo que tem o poder de trazer as coisas à existência se chama Yahvé, aquele que se auto-revelou. Nós não temos autoridade para criar as coisas. Estão mentindo para você. Abandone esses amuletos. A vida cristã não é sobre isso. A vida cristã não é sobre a próxima experiência, mas sobre o próximo passo de obediência. Deus não vai ungir a sua negligência intelectual. Deus não vai ungir pessoas que não estudam. Deus não vai ungir e abençoar pessoas que não vão atrás, que não trabalham. Não é um amuleto que vai transformar a sua vida. Não é uma unção especial de um suposto homem de Deus especial. Inclusive, via de regra, esses homens de Deus que são muito, que têm uma aura de espiritualidade, geralmente esses são os que caem, que são expostos na rede social. Geralmente. Meus irmãos, eu já vi isso acontecer várias e várias. Eu não estou dizendo que eu fico alegre com isso. Não estou dizendo isso. Eu fico triste e toda vez que eu vejo que um pastor caiu, eu me imagino nessa posição, e isso me causa muito temor e tristeza e um luto espiritual. Não estou dizendo que eu acho isso legal, mas geralmente líderes espirituais que são muito fabricados, pessoas muito vaidosas, geralmente essas pessoas vão cair. Além disso, pare de exigir, segunda aplicação, pare de exigir que figuras sejam crentes por você. Eu lembro que muitos anos atrás, a gente ainda estava na primeira igreja, uma pessoa chegou para o meu pai e disse assim, pastor, eu quero que o senhor unja meu carro. E aquilo me chamou a atenção. Por que meu pai tem que ungir teu carro? Por que eu tenho que ungir teu carro? O que eu tenho a ver com teu carro? Quem sou eu para fazer qualquer uma dessas coisas? Vocês entendem isso? Parem de exigir que outras pessoas sejam crentes por vocês. É vocês que têm que ser crentes. É vocês que têm que buscar Deus. Não existe outro mediador humano senão Jesus Cristo de Nazaré. Quando você depende de mediadores humanos, meus irmãos, uma coisa é você pedir ajuda, uma coisa é você ser discipulado, está tudo certo. Uma coisa é você pedir ajuda e oração para os irmãos, está tudo certo. Outra coisa é você exigir que outras pessoas sejam crentes no seu lugar. Vocês entendem isso? Você conhece alguém assim? Fulano tem que ser crente por mim. Uma vez uma mãe falou para mim, meu filho, essa mãe falou para mim, meu filho fica impressionado quando ele ouve testemunhos, testemunhos impactantes. Vocês lembram daqueles testemunhos que tinha nos anos 2000, Guina? Depois foi tudo mentira, o testemunho do Guina.
os testemunhos fortes. E aí ela dizia assim, meu filho, ele fica muito impressionado quando ele vê testemunhos de libertação. E ela falou assim para mim, mas ele mesmo nunca foi liberto. Olha que coisa forte. A pessoa ela fica impressionada com aquilo que Deus faz na vida dos outros, mas ela nunca experimentou aquilo que Deus pode fazer na própria vida dela. Eu não quero ser crente assim. Não vale a pena. Não vale a pena. Se for para ser crente, temos que ser crentes de verdade. Se formos para levar Deus a sério, devemos levar Deus a sério de verdade. Devemos levar Deus a sério na inteireza daquilo que Deus diz que Ele é, acreditando naquilo que Ele diz, fazendo aquilo que Ele manda, considerando-o como Senhor e Rei. E por último, nesse ponto 1, aceite o silêncio da sua caverna. Muitos de vocês precisam passar por adulão. Muitos de vocês precisam passar por adulão. Não é que Deus não ama vocês, pelo contrário, Ele ama tanto vocês, que Ele quer que vocês desenvolvam o caráter de Cristo. Só que Deus sabe que para que isso aconteça, vocês têm que passar pelo adulão, pela caverna. Vocês têm que se desassociar desse cristianismo dopaminérgico, desses picos de dopamina, picos de sensações, experiências. É isso. Mas Deus nos dá a solução. Então, nós vimos o problema. Qual é o nosso problema? O problema é de uma fé baseada em sentimento. Porque a experiência substitui a suficiência de Cristo. Mas nós temos a solução, que é o sistema operacional da graça. Como é que nós resolvemos esse problema? Como é que nós não nos tornamos esses crentes que vivem de show em show? Meus irmãos, eu já não vou em show há muito tempo. Eu passei mal no último show que eu fui e fiquei traumatizado. Vomitei lá no pé do policial. Foi uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. Uma coisa... Nunca mais eu quero passar por isso. Mas a última vez que eu fui, eu lembro que eu vi as mesmas pessoas dos últimos 15 shows. Logo eu estava lá também, né? Mas eu vou para lá por outras razões. Eu vou para lá porque eu sou artista, eu sou músico. Aí eu fico lá vendo os músicos. Mas nem isso mais, porque... Poxa, mais um show. Mais um show. Mais um show. Mais um show. Como é que você não vira esse tipo de crente? Como é que a sua fé se torna uma fé estável? Meus irmãos, vocês precisam amadurecer. Vocês precisam levar Deus a sério. Vocês precisam amar o Senhor, ter disciplina espiritual, ler a Bíblia de vocês, orar, praticar as disciplinas espirituais. Todos nós precisamos disso. Como é que nós fazemos isso? Através do sistema operacional da graça. As disciplinas como meio de graça. Vamos ler novamente o texto. Vamos para o texto novamente, versículo 3. Diz assim: Dali passou Davi a Mispá de Moabe. Mispá de Moabe. O termo hebraico para Mispá é uma torre de vigia, um posto de observação. Eu imagino, irmãos, Davi cansado de não fazer nada na caverna de Adulão. Davi tinha medo, mas ao mesmo tempo Davi era um homem de guerra e ele lembrava que ele tinha uma promessa. Então eu imagino Davi ficando entediado, porque o texto é muito claro. Mispá significa torre de vigia. Quando Davi vai para Mispá de Moabe, ele vai para uma torre de vigia e um ponto de observação. Davi está entediado e ele quer ver uma movimentação para ele tomar uma atitude. Davi cansou de esperar. Davi viu que aquelas pessoas que vinham até ele não podia dar nada para elas. Pessoas endividadas e descontentes. Davi não podia dar nada para elas. Davi está entediado. Então ele vai para um ponto de observação. Eu preciso fazer um reconhecimento aqui dessa situação, porque eu preciso tomar uma atitude. Logo, Davi não está mais fugindo, ele está no lugar de decisão. Davi está no lugar de decisão. Uma resolução para que ele não mais fique fugindo e não mais fique apagado, não mais fique longe da promessa de Deus. Qual é a resolução? O arrependimento. Davi se arrepende. Ele se arrepende de fugir. Ele se arrepende de fugir de Saul. Ele se arrepende de tentar
fabricar uma alternativa à promessa de Deus lá na corte de Gate dos filisteus. E ele tem que tomar uma atitude. Queridos, Davi então começa a agir. Primeiro ele vai para Mispá, que é a torre de vigia. Ele começa a agir. Ele começa a se movimentar. Ele vai para a torre de Mispá e depois ele diz no versículo 3: Deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele começa a negociar a segurança dos seus pais. Davi para de esperar e ele começa a agir para garantir a segurança dos seus. E ele vai dizer assim: olha, bota meus pais aí e cuida deles enquanto eu vejo o que Deus quer de mim. Em outras palavras, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a sabedoria de Deus para a tua vida. Enquanto você espera o que Deus vai fazer de você, se mova. Amém? Amém, irmãos? Enquanto você espera o que Deus vai fazer de você, você ainda não tem aquela resposta. Você ainda não tem uma definitividade de Deus. Deus ainda não bateu o martelo e disse o que Ele quer para a sua vida. Mas se mova. Faça alguma coisa. Não fique na inércia. Não fique esperando que outras pessoas decidam por você. Não fique esperando aquela palavra profética. Não fique... Se mova. Deus vai encontrar você no movimento, para a glória do nome dEle. Então, enquanto você espera o que Deus vai fazer de você, se mova. Foi isso que Davi fez. Davi viu só bomba chegando para ele, nego endividado, nego reclamando, amargurado, entristecido, reclamando, e ele diz assim: isso aqui não dá para mim, eu vou me mover. Primeiro ele vai para Mispá, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Tem gente que só vai prosperar quando falir, depois de falir. Quantas histórias? O mundo está cheio de histórias assim. Gente que quebra 1, 2, 3, 4 vezes e no quinto negócio acerta. Tem várias e várias histórias assim. Tem gente que dá certo depois de tanto tentar, lá depois dos 40, 50. Mas qual é o diferencial? Essa pessoa nunca deixou de tentar, não é isso? Ela se moveu, ela nunca desistiu. E é isso que Deus quer dizer para nós. Ou vocês vão esperar que as pessoas esperem algo de você, às vezes você não tem nem para você. Mas Deus quer levantar você para que você se mova. Porque enquanto você não recebe uma definitividade de Deus, para Deus dizer o que vai fazer de você, você deve se mover. Queridos, isso é uma gestão estratégica. É o que Paulo define como culto racional. Vamos ler juntos no 3, Romanos 12, 1, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: entreguem o corpo de vocês a Deus, o corpo com o qual vocês trabalham, o corpo com o qual vocês interagem, o corpo com o qual vocês fazem tudo o que vocês fizerem. E aí ele complementa que a vida de vocês, o corpo de vocês, seja um sacrifício vivo. Ora, se é vivo, tem movimento. Se é vivo, tem dinamismo. Se é vivo, vai atrás das coisas e se move. É assim que nós glorificamos a Deus, não é ficando parado e em busca da nova palavra profética, do novo culto, do novo profeta, ou de que alguém unja o nosso carro. Não é isso, irmãos. Sabe por quê? Porque se você for por esse caminho, volta lá no primeiro slide, João, por favor. Se você for por esse caminho, olha o que isso vai te custar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Você vai ser vítima de um charlatão. Você vai ser enganado. As pessoas vão explorar você. Por quê? Porque você depende de outras pessoas para ser crente. Não é isso? Voltando. O que Deus quer para nós esse ano? Quantos querem saber o que Deus quer para nós esse ano? Você vai fazer isso em nome de Jesus. Eu vou fazer também um próximo passo, que eu já vou explicar para vocês aqui, mas eu já estou terminando a mensagem. Vamos lá. Primeiro, vocês precisam de 2 tipos de disciplinas. Diga para a pessoa que está do seu lado: 2 disciplinas. Preciso de água, por favor. Natural. Vocês precisam de 2 disciplinas. Primeiro, disciplinas espirituais e segundo lugar, disciplinas naturais.
Primeiro, disciplinas espirituais e segundo, disciplinas naturais. Vamos lá. Não é o pastor que vai levar a sua vida espiritual para frente. Não é eu que tenho que ungir teu carro. Eu não tenho nada a ver com teu carro. Se tu quiser dar o teu carro para mim, aí sim, aí eu tenho a ver com o teu carro. Mas até lá, eu não preciso ungir teu carro. Eu não vou ler a Bíblia por você. Eu não vou orar no teu lugar. Eu posso orar por você, mas eu não vou orar no teu lugar. Jamais. Quais são as disciplinas espirituais? Primeiro, leitura bíblica. Quem está lendo a Bíblia aí todos os dias diz amém. Mas não é para ler só Salmos e nem Provérbios. É para ler a Bíblia toda, inclusive Números, Levítico e Deuteronômio e Êxodo. Inclusive as partes chatas, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que vai carregar a sua vida espiritual em 2026. Leitura bíblica, longas porções da palavra, todo santo dia. Todo santo dia. Lorena e eu estamos num plano bianual, mas já fizemos um plano anual, 2 vezes. Mas agora estamos no plano bianual, ou seja, nós estamos lendo a Bíblia toda em 2 anos. Mas já lemos a Bíblia toda 2 vezes, cada uma em 1 ano. Todo santo dia. Exponha-se à leitura bíblica. Você não tem como prosperar espiritualmente e, por consequência, materialmente, sem expor-se à leitura bíblica, porque aqui você vai encontrar inteligência e sabedoria bíblica de Deus para a tua vida, para você saber navegar, porque a vida é uma vida complicada. A sua vida, meus irmãos, é cheia, a nossa vida é cheia de percalços, cheia de perigos, e nós precisamos da sabedoria bíblica para saber navegar por tudo isso. A Bíblia fala de relacionamentos interpessoais, tem os melhores conselhos sobre finanças, tem os melhores conselhos sobre investimentos, tem os melhores conselhos sobre negócios, tem os melhores conselhos sobre como herdar a vida eterna, como guardar os nossos passos dos caminhos da morte. Outro dia eu estava no Uber, e aí começou-se uma discussão, estava eu, um colega no Uber e mais um motorista, e começaram a falar a respeito da mulher imoral. Não era esse nome que eles usaram, mas a gente vai usar a mulher imoral. E a gente começou a conversar sobre a mulher imoral, e eles falaram, cara, uma vez eu botei uma mulher dessas, né, dentro do meu carro, e nada mais deu certo na minha vida, começou a tudo dar errado. Aí eu falei, olha, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso, a Bíblia fala que você não pode se fazer com uma prostituta sem esperar que todo o satanismo da vida dela não passe para você. Nunca bote uma prostituta no seu carro. Nunca toque numa pessoa dessa. Aí depois eles falaram, depois o cara começou a vender tigrinho, e depois ele começou começou a tudo dar errado na vida dele também. A Bíblia fala disso também, e eu falei na conversa. Meu irmão, a Bíblia fala de tudo. Todo mundo que enriquece de forma desonesta vai colher aquilo que os ímpios chamam de karma, né? Mas não é karma, são princípios espirituais. Não é karma. Não quero ver ninguém aqui falando karma. Karma é paganismo, certo? Amém? A Bíblia fala que existem princípios espirituais criados por Deus que regem o mundo. Se você faz aquilo que Deus odeia, e a Bíblia diz que Deus odeia a balança que não mede de forma fiel, a balança desonesta. Deus odeia isso. E você vai colher. Ou seja, a leitura bíblica é uma disciplina que vai guiar você por todos os percalços da sua vida. Meus irmãos, aqui na igreja, para a glória de Deus, nós nunca tivemos um grande problema assim, problemão, assim, pastoral para resolver. Por quê? Porque nós acreditamos no que a Bíblia diz e nós tratamos as coisas da igreja do jeito que a Bíblia diz. Nós não tratamos as coisas da igreja do jeito que a gente acha. Nós tratamos as coisas da igreja, do reino de Deus, no cuidado das pessoas, do jeito que a Bíblia diz. Outra coisa, finanças. A Bíblia tem algo a dizer a respeito de finanças, sobre investimentos.
sobre como guardar certa parte em negócio, certa parte em terras. A Bíblia fala de tudo isso. A Bíblia fala sobre política, inclusive esse ano tem política e a Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Muitas pessoas falam erroneamente, crentes, sem nenhuma sabedoria, diz, igreja não tem que se misturar com política. É claro que tem. Deus é Senhor sobre a política, Jesus é Senhor sobre a política. Jesus é Senhor sobre César, Ele é acima de César. E Ele tem algo a dizer sobre todas as áreas da nossa vida. Além disso, outra disciplina espiritual, do jejum. Você precisa orar todos os dias, pelo menos 20 minutos por dia. Ore pelo menos 20 minutos por dia. Pelo menos 20 minutos por dia ore. Ore confessando, ore intercedendo e ore adorando. Pode anotar aí. Ore confessando, ore intercedendo e ore adorando. Como é que é confessando? Deus, eu te confesso que sou um miserável pecador. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, errei de novo, pequei de novo, estou aqui na Tua presença, confesso ao Senhor, me purifica, me restaura, me renova, me levanta para viver uma vida de obediência, pede perdão pelos seus pecados. Se você for pai de família ou mãe de família, confesse da sua família também, porque Deus se relaciona conosco pactualmente. Confesse o pecado dos seus filhos. Se você é marido, confesse o pecado da sua esposa. Deus se relaciona com a sua casa através de você, marido, e não através da sua mulher. Você sabe disso? Sim. Sabedoria de Deus para a tua vida. Confesse o pecado da sua mulher, confesse o pecado dos seus filhos, assim como Jó fazia. Deus se relaciona conosco por meio de representantes federais ou pactuais. Depois ore intercedendo. O que é a oração intercessória? Ore em batalha espiritual em favor de alguém. Deus, eu intercedo em favor de fulano. Deus quebra as fortalezas na vida dele. Deus abre portas para ele. Deus protege ele em nome de Jesus. Deus quebra os laços de Satanás. Deus quebra o engano da cabeça do menino. O menino está todo errado, né? Deus tira isso da cabeça dele, traz ele de volta em nome de Jesus. Isso é oração intercessória. Vocês estão entendendo? E por último, oração de adoração. E Deus, antes de eu terminar essa oração, eu quero te adorar, Senhor, porque Tu és tudo para mim. Deus, eu quero te dizer que eu te amo, Tu és tudo para mim, eu te adoro, eu me prostro na Tua presença, eu te amo. Deus, eu renovo meu compromisso contigo, eu quero te servir, quero te amar. Deus, não retire de mim a Tua presença. Deus, não esconde o Teu rosto de mim. Me enche da Tua graça, me enche da Tua glória. E é isso, acabou. Ore pelo menos 20 minutos, todos os dias. Quantos minutos, irmãos? Pelo menos 20 minutos. Pelo menos, é o piso, não é o teto, é o piso. Meu pai orava 4 horas por dia, às vezes mais. Por isso que Jesus levou ele. O cara vai orar 4 horas por dia. Melhor ir embora, né? Melhor ir para o céu logo. Mas ore pelo menos 20 minutos por dia, para começar. Ore, é uma delícia. Meu irmão, você não precisa de... Posso falar? Você não precisa de terapia se você ora 1 hora por dia. Você não precisa. Eu faço uma aposta com você. Ore esse roteiro. Meus irmãos, eu levei uma queda hoje, por isso que eu estou com esse esparadrapo aqui. O inimigo que... para vocês verem, como a gente tem que passar por adulão. Hoje eu fiquei adulando a tarde toda no hospital. Muitos, eu conheço muitos aqui que talvez não viriam para a igreja porque está com o dedo quebrado. Ai, o diabo me deu uma rasteira e agora eu preciso ficar em casa para me recuperar. A batalha está tão intensa. Mas eu vim para a igreja, o dedo está pretinho aqui, mas eu estou aqui pregando. Amém? Então é isso, ore. Além disso, jejuns periódicos. Vocês estão jejuando? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Façam pelo menos um jejum a cada trimestre. Eu sugiro que você jejue toda semana. Um jejum de 12 horas, no mínimo 12 horas. E outra coisa, jejum... Beleza, na conferência da Quaresma a gente fez jejum de outras coisas. Mas o jejum que agrada a Deus mesmo é jejum de comida. Tá bom?
Comida, jejum de comida. Você abre mão do pão que vem dos homens para receber o pão que vem de Deus. Quando você jejua, você está dizendo para Deus: Deus, eu prefiro uma palavra que venha da tua boca do que qualquer outro manjar. É isso que você está dizendo. Então jejue pelo menos uma vez. Isso que vai carregar a tua vida espiritual. Não é eu orando pelo teu carro, não. É isso que vai carregar. Jejue uma vez por semana. Agora em fevereiro eu vou começar os meus jejuns. Eu estava numa bateria de exames. Eu ainda vou terminar a bateria de exames para eu poder ir na minha rotina de jejuns. Eu quero fazer pelo menos uma vez por semana um jejum de 36 horas. Primeiramente porque eu estou gordinho. E vocês sabem o que eu acho sobre pastores gordinhos. Inclusive, essa semana postaram uma foto minha no Instagram. E um amigo meu de faculdade disse assim para mim: tá gordinho, né? E eu fiquei morrendo de vergonha, porque ele está certo. Mas eu garanto para vocês, vocês nunca vão me ver obeso. Se eu digo que o crente tem que ser disciplinado e eu mesmo não sou disciplinado, qual é o sentido disso? Não é isso? Homens e mulheres de Deus têm que ser disciplinados nas disciplinas espirituais. Então eu quero fazer pelo menos um jejum de 36 horas por semana. Não sei se eu vou conseguir, me cobrem no final de um trimestre. Tá bom? Além disso, confissão todos os dias. O que é a confissão? Deus, perdoa os meus pecados, confesso a ti os meus pecados, me purifica, confesso a ti, pequei de novo. Meus irmãos, não esperem o pecado fermentar, porque um pouquinho de pecado fermenta toda a massa. Às vezes você acha: eu sou tão hipócrita porque eu peco e vou confessar a Deus. É exatamente isso que Jesus quer que você faça. No momento em que você peca, Jesus espera que você vá até Ele e confesse. Comunhão na ceia, sacramento da Santa Ceia. Crente negligenciando a ceia é o fim da picada. Mostra um desconhecimento completo do pacto em que você está inserido. Venha para a Santa Ceia, venha para o domingo, não falte culto. Nós estamos fazendo lista de transmissão agora. E nós vamos perturbar você, no bom sentido da palavra, para que você não peque contra Deus. Algumas pessoas às vezes acham: estão me mandando mensagem para eu ir para a igreja, esse povo da igreja não me deixa em paz. É claro que eu não vou deixar você pecar em paz. Todas as vezes que você não leva o dia do Senhor a sério, você está pecando contra Deus. Eu não vou deixar você pecar em paz. Você está nessa igreja para eu ser o seu pastor. É claro que eu vou dizer para você ir para a igreja. É claro que eu fico chateado quando vocês não vêm para a igreja. Deus fica chateado quando vocês não vêm para a igreja. É o dia do Senhor. E aqui eu não estou querendo colocar peso em cima de ninguém. Eu só estou querendo dizer o que a Bíblia diz. Tá bom? Beleza, disciplinas espirituais, amém? Disciplinas naturais também. O que eu estou querendo dizer? Não é outras pessoas que vão ser crentes por você. Não é outras pessoas que vão desenvolver a vida espiritual por você. É você que, através de disciplinas espirituais e naturais, vai conseguir andar na jornada da fé. É isso que eu estou dizendo. Disciplinas naturais e disciplinas espirituais é que vão levar você na jornada da fé. Não somente disciplinas espirituais, como também disciplinas físicas. Douglas Wilson vai dizer o seguinte: a espiritualidade real é corpórea e pessoal. A espiritualidade real é corporal e pessoal. Se ela não chega à ponta dos seus dedos ou à sua agenda, ela é falsa. Ou seja, você precisa se exercitar. Quando você se exercita fisicamente, você está um pouco mais próximo de Jesus. Você libera o seu corpo para servir melhor ao Senhor e ao seu próximo. Você prepara e condiciona o seu corpo para a obra do ministério. Quando você dorme corretamente, você está limpando o seu corpo e dizendo para você mesmo que Jesus é quem supre as suas necessidades, mesmo que você durma. Quando você come direito, quando você para de comer sódio, encher o seu corpo de porcarias processadas ou ultraprocessadas, você está dizendo que você é um bom mordomo de como você vive a sua vida. Quantos se entendem, digam amém. Então, amanhã é o quê? 2 de fevereiro. Minha esposa e eu vamos para onde? Para a Selfit. Se matricular, estou falando sério.
Amém? Vamos se matricular na academia de novo. E lá de novo, lá, né, para a mulher lá da inscrição, me perdoa, pequei de novo, estou aqui de novo para me matricular. Toma aqui minha mensalidade, vou vir 3 vezes por semana, no mínimo, né? Tem que fazer atividade física. Eu ia fazer jiu-jitsu, mas eu lembrei que meu dente ele é falso. Esses 2 da frente aqui. Aí iam quebrar meu dente, aí eu ia ficar banguela aqui, pregar para vocês banguela. Mas amanhã a gente quer tomar outra coisa. Tenho regulado o meu sono, tenho dormido mais cedo. Eu sempre fui um cara notívago, sempre virei muitas madrugadas. Mas depois dos 30, principalmente, depois de tanto abusar do corpo, durante anos, desde os 12 anos eu viro noite, desde os 12 anos de idade. Quase 20 anos aí, quanto mais cedo você começa, mais cedo a conta chega, não é isso? Então agora, né, eu tô até tomando um suplemento chamado... Esqueci o nome. Melatonina. Cara, eu estou usando há 2 dias. Estou dormindo tão bem. Não estou acordando mais para ir no banheiro. Estou dormindo tão bem. Estou acordando muito descansado. Acordando cedo. Meus irmãos, vocês têm que tomar melatonina. Amém? Esse ano vai ter Bereia. Como é que era? Bereia Fit. A gente tem que correr. A gente tem que perder peso. A gente tem que se exercitar. Temos que ser disciplinados, porque isso ajuda a gente a levar também a nossa vida espiritual para frente. Quantos entendem, digam amém. Isso é mordomia, irmãos. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alimentação, tem que suplementar. Outro dia eu fui no hospital, o médico falou assim, tua testosterona está lá embaixo. Eu falei, isso não pode acontecer. Tem que suplementar. Como é que vou servir a Deus sem testosterona? Como é que os homens de Deus vão servir a Deus sem testosterona? Tem que suplementar. Irmãos, está na hora dos crentes pararem de espiritualizar tudo e começarem a levar a Deus a sério no seu corpo também, nas coisas naturais. Quantos dizem amém? Quantos creem, digam amém. Então é isso, pessoal. É isso. Por último, versículo 5. Certo dia, então, Gade, profeta de Deus, disse a Davi, deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Deus ordena a saída da inércia de Davi para uma ofensiva. Preste atenção no que eu estou falando, que eu ainda não acabei. Vocês estão empolgados com o que eu falei da academia, né? Eu sei que todos vocês vão para a academia, mas antes de ir para a academia, deixa o pastor terminar o sermão, que ainda não acabou. Preste atenção. Gade disse para Davi, deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Ou seja, Deus manda o profeta dar uma ordem para Davi. Saia da inércia defensiva, para de fugir de Saul, para de querer fabricar a promessa de Deus em Gate e vai para a ofensiva, vai trabalhar, vai produzir, saia do medo. Outro dia eu estava falando com mamãe, nossa família tem enfrentado situações há muitos anos já, difíceis, irmãos, de situações dificílimas. E outro dia eu falei para a mamãe, a gente tem que enfrentar isso. Acabou. A gente vai enfrentar e acabou. Seja lá o que for, seja lá o que vier, vamos enfrentar e Deus vai nos dar vitória. E acabou. Acabou. Deus vai nos dar vitória, nós vamos enfrentar. Chega de ficar fugindo, chega de ficar se escondendo, chega de ficar em adulão. Adulão é uma fase da vida, mas não é para sempre. Amém? Então o que a gente tem que fazer? Deus dá uma ordem para Gade. Gade diz para Davi, para ele parar com isso. Diz para Davi parar de inércia, parar de se defender, parar de ficar na defensiva, manda ele avançar. Isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. A vitória de Deus vem quando você substitui a dopamina pela disciplina. É isso. É aí que a vitória de Deus vem. Disciplina espiritual e disciplina natural também. Pastor, irmãos, o que eu não estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que se vocês malharem e lerem a Bíblia, vocês vão comprar Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: Jesus já comprou o seu acesso, mas a disciplina é como você ocupa o território. É isso que vai segurar a tua vida espiritual em 2026. Você precisa ter disciplina.
Você não pode ser um crente movido por sensações. Sabedoria de Deus para a tua vida. A vida vitoriosa é a transição da dependência de emoções para a constância dos fundamentos. A constância dos fundamentos, a constância da disciplina. É todo dia você aparecer, é todo dia você trabalhar, é mesmo sem vontade você orar. E outra coisa, eu vou te dizer uma estatística clínica aqui. As pessoas falam de meditação, as pessoas falam de terapia, de van. O princípio ativo é a fala. Quando você fala, mesmo que você esteja deprimido, depois que você fala, você começa a se sentir melhor. Isso é uma reação física, fisiológica do seu corpo. Agora, quando você fala para Deus, que tem o poder de resolver a sua situação, é muito mais poderoso. Você começa a falar para Deus, você começa a falar com Deus, e você tem a certeza de que Deus está lá. E não somente Ele está lá, como Ele tem poder de resolver a sua situação. Por isso, às vezes você vai para a terapia, fica 1 hora na terapia, passa 1 hora com o Senhor em oração. Vem para o Beré Intercessão, essa semana tem, inclusive. Vem orar conosco aqui. Vem orar com seus irmãos, venha receber de Deus. Você não vai vencer sem oração em 2026, sem levar a Deus a sério de fato. A vida vitoriosa é a transição da dependência das emoções para a constância dos fundamentos. É passar de um usuário de experiências místicas para um gestor da graça divina. Deus te deu graça. Basta saber como é que você vai geri-la. Essa frase de Dallas Willard eu gosto bastante, que ele diz assim: a disciplina não é o que nos torna amados por Deus, mas é o que nos mantém acordados para perceber quem já somos. A disciplina não é o que nos torna amados por Deus. O que é que nos torna amados por Deus? A graça de Deus. Mas existem lugares que nós não iremos acessar sem disciplina. Por isso, pare de espiritualizar sua preguiça. Primeira aplicação do ponto 2. Orar por portas abertas enquanto a sua rotina é um caos. Orar por milagres financeiros quando as suas finanças são negligenciadas é uma tentativa de subornar Deus para cobrir a sua má gestão. Além disso, não trate o jejum ou a leitura bíblica como uma troca com Deus. As disciplinas espirituais são ferramentas de liberdade e te libertam de distrações e amuletos e colocam seu foco em Deus. O que isso quer dizer na prática? Meus irmãos, quem ora 1 hora por dia, quem lê sua Bíblia todo dia, não precisa de porcaria ungida, não precisa de areia do Mar Morto, copo d'água em cima da TV, não precisa dessas coisas. Não precisa de um pastor ungidão, não precisa de ninguém ungindo seu carro. Por isso, ao final aqui, priorize o sono e a nutrição e o exercício físico como um ato de adoração. Um corpo exausto por desleixo é um altar profanado que impede a clareza e a preparação para o serviço. Queridos, como é que Jesus resolve o nosso problema? Querido, Jesus, ele foi o perfeito Davi. Amém? Davi se perdeu em Adulão. Ele se perdeu no próprio medo dele. Deus não vai cumprir sua promessa. Eu prefiro ser a série B ali nos filisteus. Eu prefiro ser o líder da série B ali nos filisteus. Mas Cristo é o verdadeiro Davi. Cristo é o perfeito Davi. Cristo enfrentou Adulão na cruz do Calvário. Cristo absorveu a nossa falência. Cristo absorveu o nosso vício por ídolos de sensação. Jesus executou a obediência absoluta para que a tua disciplina hoje não seja um fardo para alcançar a Deus, mas um fruto de já ter sido alcançado por Ele. O que isso quer dizer? Meus irmãos, vocês não vão fazer nada do que eu falei aqui para ser salvos. Vocês já são salvos, a maioria de vocês aqui. Vocês vão se disciplinar para desfrutar de forma plena daquilo que Deus tem para vocês, através da disciplina espiritual e a disciplina natural. Jesus resolveu o impossível, que era o pecado, o inferno e a morte, para que eu e você pudéssemos gerenciar aquilo que é possível. É possível você fazer uma atividade física? É claro que é possível. Você pode não querer, mas é possível. É possível você ler sua Bíblia todo dia? É claro que é possível. Você pode não ter vontade, mas é possível. É possível orar todo dia? É claro que é possível. Talvez você não priorize, mas é claro que é possível.
E Jesus eliminou a necessidade de mediadores humanos. Você não precisa mais de porcaria ungida. Você não precisa mais de pastor ungido. Você não precisa mais disso em primeiro lugar. É claro que é importante você ter um pastor, você ter uma igreja, mas eles não vão ser crentes por você. Jesus eliminou a necessidade de mediadores humanos. E Jesus hoje te liberta, louvado seja o nome dele, para gerir o possível com sabedoria e sobriedade, para a glória dele. Vamos ler juntos Tito 2, de 11 a 12, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Como é que a gente tem que viver nesse mundo, irmãos? De onde vem a sabedoria? De onde vem a sabedoria? É isso aí. Para de assistir negócio de TikTok. Não tem sabedoria em TikTok. Para de ouvir o movimento feminista. Elas estão mentindo para você. Vocês homens, parem de ouvir Red Bill. Red Bill está mentindo para vocês. O movimento feminista e o movimento Red Pill são a mesma face, são faces opostas à mesma moeda. Para de ouvir guru, coach. Aqui, você tem tudo o que você precisa para viver uma vida que agrada a Deus e uma vida de vitória. Vamos lá? Versículo 12, 1, 2, 3. Somos instruídos, vamos lá? A abandonar, cadê? No 3, 1, 2, 3. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Para aí, o que é a devoção? Leitura da palavra diária. Oração diária. Jejum semanal. Um jejum semanal. Que mais? Disciplina com o corpo. Dormir certo. Comer bem. Não comer embutidos e nem porcarias. Fazer atividade física. Tomar sol. Conversar, sair de telas, fazer um detox de telas. Tudo isso é devoção. É atos de devoção. Para servir a Deus melhor e se preparar melhor. Versículo 13. No 3. 1, 2, 3. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto esse dia não acontece, irmãos, o que a gente faz? Devoção, sabedoria e justiça. É assim que você tem que viver para que tenha uma vida manifesta de Deus nesse ano de 2026. Para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Abandonem as muletas. Parem de buscar picos de adrenalina, picos sensoriais. Parem de buscar eventos e busquem o oxigênio da obediência. Parem de respirar dopamina em vez de oxigênio. Como diz Tito 2,12, vivam com sabedoria e devoção agora. 2. Gerenciem a sua vida debaixo do Espírito. Vivam no Espírito, vivam pelo Espírito, diz o apóstolo Paulo, e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Parem de espiritualizar a preguiça espiritual. Organize as suas finanças, organize a sua agenda, leiam a Bíblia com constância, orem com constância. Disciplina é o território onde a graça opera. Disciplina é o território onde a graça opera. Grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história da humanidade sempre acordaram cedo para orar, sempre se exercitavam e sempre tinham uma rotina de exercícios intelectuais como leituras diversas e eram afeitos ao trabalho. A disciplina é o território onde a graça opera. E por isso, e por último, honrem a Deus com o corpo. Sono, nutrição e exercícios são atos de adoração.
Sono, nutrição e exercícios são atos de adoração. Não profanem o altar do Espírito com a negligência física de vocês. Quantos homens e mulheres de Deus morreram cedo porque não cuidaram da saúde? Quantos homens e mulheres de Deus poderiam ter dado muito mais se tivessem cuidado da saúde? Deus quer operar em nós, em todas essas áreas, para a sua glória e para o nosso bem. E assim teremos a vida manifesta. Teremos a vida manifesta. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo: amém, amém, amém. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, queremos confessar ao Senhor a nossa falta de sabedoria ao tratar a maturidade espiritual. Queremos confessar ao Senhor, Pai, que muitas vezes temos buscado mediadores que não Jesus Cristo para nos levar na nossa vida de fé. Queremos confessar que somos pobres e necessitados. Queremos te confessar que somos pó. E queremos, Pai, pedir que o Senhor nos levante para viver uma vida de obediência. Ao mesmo tempo em que lamentamos a miséria do nosso pecado, te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, que viveu adulão e foi o Davi perfeito, de tal forma que não mais devamos nos acovardar, mas que nos levantemos, Pai, em novidade de vida, para viver uma vida que te agrada, não somente espiritualmente, como também naturalmente na nossa vida física, para a glória do teu santo nome. Perdoa-nos, Pai, restaura-nos e nos levanta para viver uma vida de autoridade, de disciplina e de devoção e justiça, para a glória do teu santo nome. Oramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém.